Bem-vindos a mais um episódio de Unity 2D aqui na Equilíbrio Cursos, o nosso pequeno tutorial de introdução às ferramentas de duas dimensões. No episódio de hoje nós vamos tratar da pontuação e de high score, ou a pontuação máxima atingida pelo jogador, em determinado momento. Para mexer com a pontuação e com high score, nós vamos usar dois GUI texts, ou GUI text. Tem gente que fala de um jeito e tem gente que fala do outro. Principalmente os americanos, eles gostam de falar GUI. Mas curiosidades à parte, vamos então adicionar um GameObject, create other, e aqui ó, GUI text. Tenho meu primeiro GUI text selecionado. Para poupar trabalho, eu vou simplesmente duplicar esse GUI text. Com ele selecionado aqui na camada, na janela hierarquia, vou segurar o meu botão Ctrl e apertar o D. Agora eu vou separar, pelos nomes aqui. Vou dar o nome de um de pontuação e vou colocar entre parênteses GUI text, só para eu poder identificar o que é direitinho. E o outro eu vou colocar high score e também entre parênteses GUI text, para eu saber direitinho o que é, para eu não me perder. De início você vai perceber que não aparece nada na tela, você só tem o gizmo aí, que é representado pelas setas que mostram os eixos X, Y e Z dos dois novos GUI texts que a gente está manipulando. Mas se eu apertar play, aparece escrito aqui, nesse exemplo, bem no centro da tela. Você dá uma mexidinha para cá, ainda aparece bem no centro da tela. Isso porque as coordenadas do texto, do GUI text, trabalham de uma maneira um pouquinho diferente. Você pode ver que ele está dentro da área da câmera. Mas, deixa eu modificar o outro também para você ver. Se eu colocar ele para cá, ele simplesmente some. É porque trabalha de uma maneira bem diferente. O que a gente vai fazer, se eu voltar um pouco, segurando a tecla Ctrl e apertar Z, voltar os dois para a posição original. Olha aqui no transform o position meio, meio e 0. O transform aqui do GUI text funciona um pouquinho diferente. Vai ficar mais fácil se eu mostrar. Como está meio e meio, deixa eu colocar 0.2 aqui para vocês verem e dar play. Olha onde veio parar. Então ele funciona com relação ao tamanho da sua câmera, esse transform aqui. Se você mexer no mundo mesmo, você vai ver que vai dar uma bela de uma mexida aqui. Mas se você colocar 0.1, por exemplo, no X, você vê que ele fica bem próximo, cada vez mais próximo. Se eu colocar 0 no X, olha o que acontece. Ele fica bem colado. Então, na verdade, se você ver bem, o X e o Y são baseados no tamanho da sua tela. Por consequência disso, se eu colocar, olha aqui no botão, que está escrito 16:9 agora aqui, nesse cantinho da aba Game. Se eu apertar nele, eu tenho outros aspect ratios, que é tamanho da tela. Se eu colocar, por exemplo, 1024 por 768, o GUI text avançou aqui junto, diminuiu esse espaço aqui e o GUI text avançou junto. Porque ele está na posição 0x com relação à câmera e não ao mundo. Coloco 16:9, ele vem para cá de novo. Agora eu vou colocar também 0 no Y e ele vai para lá em cima. Deixa eu só dar uma olhada. Ele sumiu, ele foi além da câmera. Se eu colocar 0.1, ele foi para baixo. Então aqui é o ponto 00, 0x, 0y. Então eu quero que ele venha para cá, Se meio ele fica no meio da tela, 1 com certeza vai ficar lá em cima. Aqui, já dá para ver aqui. Ele veio parar aqui em cima. Mas vamos modificar um pouquinho o texto. Essa fonte Arial é muito comum, A gente pode mudar ela apertando nesse botão aqui, logo ao lado do Arial. No momento eu não tenho nada aqui. Tem nada. Eu só tenho a fonte Arial disponível no meu Unity. Mas eu posso importar a fonte como qualquer outro objeto.
Então eu vou selecionar a pasta Assets aqui na pasta Project, na janela Project, desculpe. Vou clicar com o botão direito no mouse, Import New Asset. Vou até uma pasta que eu tenha, né, fontes, alguma fonte que eu queira importar. Aqui no meu caso tem várias fontes que eu baixei, pesquisei no Google mesmo, várias fontes que são usáveis para projetos comerciais, então você pode colocar no seu jogo e vender o seu jogo se você quiser. Eu vou pegar qualquer uma, eu nem lembro por nome como é que são as fontes, eu vou pegar qualquer uma, para exemplo, essa Cenobite aqui. Importei ela para cá, tá vendo? Veio parar aqui. Agora eu posso selecionar, indo aqui no meu High Score e apertando logo ao lado aqui no círculozinho ao lado de fonte. Agora tá aqui, ó, Cenobite. Então eu posso selecionar ela, apertar 2 vezes. Olha, mudou aqui. Nossa, que fonte esquisita, né? Mas tá legalzinho. Vamos só dar uma ajeitadinha nisso. Opa, foi demais. Na verdade 0.9. 0.99. E isso no Y. No X eu vou pôr 0. Tem que ser menos. 0.01. Assim tá legal. E agora a gente aumenta um pouquinho o tamanho da fonte. Talvez 30. 30 tá legal. Vamos fazer o mesmo agora com a da pontuação, só que a gente vai colocar um pouco mais para baixo. Então, no High Score, eu tenho posição 0.01 no X e 0.99 no Y. Pro X de pontuação eu posso fazer a mesma coisa, 0.01 no X. No Y, se eu colocar 0.99, vai ficar em cima ali, né? E sem contar que esse tamanho influencia dependendo da resolução que você vai usar. O ideal seria fazer um script para ele determinar o tamanho certo, né? Dependendo da sua resolução. Mas eu vou colocar um geralzão aqui. Afinal, essa série, né, de tutoriais é só uma introdução às ferramentas 2 dimensões. Então eu vou colocar no Y 0, estava 99, né? 99 vai muito para cima. 0.93. Vou mudar a fonte. De Arial vou colocar Cenobite. E vou colocar o tamanho 30. Pronto, agora eu tenho 2 GUI-texts aí. Mas eles não vão ficar assim, né? Escrito GUI-text. Se eu der play, eu tenho aí os textos de pontuação e de high score simplesmente escrito GUI-text. Não é isso que eu quero, né? Então agora a gente vai pôr a mão na massa. Para tratar de pontuação e de algumas outras coisinhas nos futuros vídeos, né, nos próximos vídeos, a gente vai criar um script aqui agora que vai se chamar Game Manager. Esse vai ser um C#, óbvio, e eu vou colocar o nome dele de Game Manager. Você nomeie como você quiser. Lembre-se, os nomes você põe como você quiser. O importante é você lembrar depois, né? Deixa eu editar ele já. Vou clicar 2 vezes nele aqui. E ele abriu no meu MonoDevelop. Já já a gente vai para lá. Primeiro, eu tenho que tomar uma decisão. Esse Game Manager eu quero que ele rode durante o jogo todo. E a decisão é a seguinte. Ou eu crio um objeto vazio, ao qual eu vou colocar o script Game Manager, que aí a gente tem que dar um jeito dele não ser destruído conforme passa de fase. Ou eu jogo ele para Main Camera. E na verdade, nesse caso, nesse joguinho tão simples, eu não preciso me preocupar se o negócio vai ser destruído ou não. A Main Camera, ela vai ficar, né, em todas as cenas, todas as fases. Eu vou colocar na Main Camera e em outra ocasião a gente conversa essa coisa de não destruir um objeto quando muda de fase. Então eu vou pegar o meu script aqui embaixo, Game Manager, que eu acabei de criar, e vou arrastar até a Main Camera aqui na janela Hierarquia. Clico nela e tá aqui o meu script. Vamos editar ele então, vamos botar a mão na massa. Para esse vídeo, no Game Manager, a gente vai tratar de High Score e pontuação. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar funcionalidade àqueles GUI-texts que nós criamos agora de pouco. Aqui em cima, ó, antes do Start, eu vou criar então um Public GUI-text High Score e um Public GUI-text pontuação. Agora eu tenho aí, né, esses
essas variáveis GUITEXT vão fazer relação com aqueles GUITEXT que nós criamos agora de pouco. O Game Manager vai tratar também da pontuação. Então nós vamos criar mais uma variável, também pública, que vai ser do tipo int, chamada pontos. Mas nesse caso, deixa eu dar um valor inicial de 0. Nesse caso eu estou fazendo pública, não porque eu quero ver ela na hierarquia, no inspector. É porque eu quero ter acesso relativamente fácil a essa variável a partir de outro script. Alguns de vocês podem já conhecer variáveis estáticas e estarem se perguntando por que diabos você não usa então variável estática. Eu evito usar variável estática só em caso extremo, porque ela pode trazer sérias complicações. É uma baita de uma mão na roda, ajuda muito variável estática, mas tem que ser usada com muita cautela, variável estática. Nesse caso, eu não preciso de variável estática. Mais para frente, eu vou precisar e eu vou explicar o que é essa minha cautela com variáveis estáticas. Então, por enquanto, eu vou simplesmente fazer a variável pontos pública e vou chamar o script em outro script. Vocês já vão entender como é que funciona. Agora que eu declarei essas variáveis, a gente vai brincar aqui com a pontuação. Primeiro, no start, vamos modificar o texto inicial, quando inicia o jogo. Vamos pegar o highscore.text, vai ser igual. Agora, entre aspas, pontuação máxima, máxima, 2 pontos e deixa um espaço e fecha aspas. Já já a gente vai ver da onde que vai puxar essa pontuação máxima. Agora, ainda no start, pontuação.text igual a pontos, 2 pontos, fecha aspas, mais, aí eu chamo a variável pontos. Ponto e vírgula, porque eu terminei já essa linha. Se nós voltarmos para o Unity, vamos ver agora ao dar play, absolutamente nada e um erro aqui embaixo. Por quê? Porque eu estou usando aquele método de deixar a variável pública para mexer aqui no inspector, né? No caso, highscore e pontuação. Elas fazem referência ao objeto, que é o objeto do tipo GUITEXT. Então eu tenho que dizer para ele aonde que estão esses GUITEXTs que eu estou fazendo referência. No caso, são aqueles que eu criei agora de pouco. Aqui na hierarquia eu tenho o highscore e a pontuação, não é? Então, clicando em Main Camera de novo para ver o script do Game Manager, eu vou clicar e arrastar o highscore para o campo highscore aqui, e também a pontuação GUITEXT aqui para a variável pontuação. Se eu der play agora, olha que beleza, já começou a mudança. Pontuação máxima, não tem nada aqui na frente, que a gente ainda não mexeu nisso, e pontos igual a 0. Perfeito. Vamos continuar no script. Nesse joguinho simples, para mexer no highscore, a gente vai mexer com uma coisa que se chama Player Prefs, que é uma função, vamos por assim, que salva, né? Salva dados. Dá até para usar ele para fazer save de jogos, né? Vai ser mais ou menos isso aqui. Eu só vou usar ele só para salvar a pontuação máxima. No caso, como é que eu vou fazer? Eu vou dizer para ele, se a pontuação atual do jogador for maior do que a pontuação máxima, então você vai acrescentando pontos na pontuação máxima para bater, né, com a pontuação. Se a pontuação atual do jogador for menor do que a pontuação máxima, você deixa aquela pontuação máxima, a última que o jogador conseguiu. Vamos fazer isso então agora. Vamos colocar a condição. A condição vai ser assim então. If pontos for maior do que... E agora a gente chama o tal do player prefs que eu falei. Player prefs ponto get int. Olha, o get funciona para float, int e string. Como os meus pontos são de int, do tipo inteiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, redondo, sem vírgula, sem ponto, nada,
Então a gente vai trabalhar aqui com getInt. If playerprefs.getInt. E aí eu tenho que falar para ele da onde que eu estou baixando esse int aí, né? Que campo que é. E você dá o nome que você quiser para esse campo. No caso, eu vou usar o nome high score para ficar fácil. High score. Se o valor dos pontos for maior do que o valor do playerprefs.getInt, high score, então faça alguma coisa. Vou preparar o campo aqui. E o que ele vai fazer? Ele vai adicionar, né, a pontuação a esse meu playerpref. Então, se for maior, vamos modificar o campo high score do playerprefs. Playerprefs.setInt, que agora eu vou fazer uma modificação no inteiro, setInt. O que eu vou modificar no playerprefs? O campo high score. Então eu chamo ele high score, vírgula, e aí o valor, que no caso é o valor de pontos. Então eu só preciso chamar a variável pontos aqui. Ponto e vírgula. E pronto, está feito esse pedaço. Conforme a minha pontuação for aumentando, o meu high score também vai aumentando. Aí quando eu renascer, ele vai manter esse high score e só vai aumentar de novo o high score a partir do momento que os meus pontos forem maiores do que esse high score. Agora a gente vai colocar esse playerprefs aqui em cima, para ele colocar o número da pontuação máxima logo à frente do texto pontuação máxima. Então, como está na de baixo, eu adiciono um sinal de mais aqui e puxo playerprefs.getInt. GetInt do quê? Do meu campo high score. High score. Fecho aspas, fecho parênteses e pronto. Vamos lá no Unity ver o que virou isso aí. Ah lá, ó. Ele setou. Como os meus pontos estão em 0, a pontuação máxima também está em 0. Então, aparentemente está tudo funcionando. Agora a gente precisa aí aumentar a pontuação. Vamos voltar para o script. Mas dessa vez a gente vai tratar da pontuação em si. Então, adicionar pontos. Como é que vai ser o negócio? Quando o meu jogador, esse aqui, passar aqui no meio, que tem um box collider que é trigger, aqui no Thoras, tá vendo? É trigger. Quando o meu player passar por essa caixa aqui, um ponto vai ser adicionado na variável pontos do script Game Manager. Então o que a gente precisa se atentar aqui? Primeiro, que esse objeto Thoras tem aqui em cima uma tag que se chama Tora. Lembra que a gente criou antes e colocou? Então, agora essa tag vai vir a ser útil. Porque a gente vai chamar, se o player bater nessa tag, um ponto vai ser adicionado. O que a gente vai fazer agora então é editar o script do player. Clico 2 vezes aqui e vamos lá no script ver. Como que a gente vai fazer essa detecção? Parecido com esse, né? Que tem onCollisionEnter, mas nesse caso a gente vai brincar com onTriggerEnter. Então vamos criar aqui uma função, vamos chamar a função, né? Void onCollisionEnter, onTriggerEnter nesse caso. onTriggerEnter 2D, abro parênteses, collider, no caso, quando você está trabalhando com trigger, você não vai chamar o collision aqui em cima, como aqui em cima, você vai chamar o collider. Collider 2D, que a gente tá com ferramenta de 2 dimensões. E vai dar um nome para esse negócio que vai se referir ao outro objeto com o qual nós estamos interagindo. O outro, eu posso até usar o nome de outro de novo como aqui em cima, mas vai confundir a cabeça. Então, esse nome para o outro objeto, eu vou pôr other, que na verdade é outro em inglês, mas vai estar diferenciado, né? Other.
fecho parênteses, abro chave para fazer aqui o local de trabalho do onTriggerEnter. Então, se ele passar por aquele local que tem o trigger, vai fazer uma pontuação. Mas a gente precisa chamar o script, né, do Game Manager. Como que a gente vai fazer isso? É simples. Olha aqui em cima, onde tem esse monte de variável declarada, a gente vai declarar mais uma coisa. Aqui vai funcionar um pouco diferente. Ó. Eu vou criar privado mesmo, private. E agora vamos puxar o nome daquele script. Tá aqui, ó. Quando você começa a escrever, ele já vai lá ver, porque tem uma classe pública. Olha o que está falando aqui, ó. Public Class Game Manager. Vamos voltar aqui, ó, no Script Game Manager para ver. Olha aqui, ó, onde é que está escrito aquilo? Public Class Game Manager. É isso aqui que eu estou puxando agora, lá no outro script. Então, vamos voltar para o script do player. Private Game Manager. E agora dou um nome, vai ser exatamente o mesmo, só que com um G minúsculo. Para diferenciar. Ponto e vírgula. Olha só, até ficou azul aqui. Não sei se você vai conseguir ver no vídeo, né? Mas o escrito ficou azul, porque ele sabe que ele está referenciando a classe pública Game Manager, que é do script que eu criei agora de pouco, Game Manager. E no Start, quando o player foi criado, é que a gente vai falar para ele, olha, esse Game Manager faz referência àquele script lá, que está lá na main camera e tal, né? Como que a gente vai fazer isso então? É bem simples. A gente vai escrever assim, ó. Game Manager com minúsculo, para me referenciar a esse nome que eu pus agora. Game Manager é igual Game Object ponto find. Aí find o quê? Abro parênteses, ponho aspas e chamo de novo Game Manager, dessa vez com um G minúsculo, G maiúsculo, porque eu estou fazendo a referência direta ao script. Fecho aspas e parênteses, ponto, get component, sinal de menor, e chamo de novo Game Manager com tudo maiúsculo, fecho com sinal de maior, e ponho, abro e fecho parênteses de novo e ponho ponto e vírgula. É uma complicação, né? Não sei para que tanto isso, mas é assim que funciona. Quando você quer chamar o componente e não quer usar variável estática, vai por mim. Nesse caso aqui não tem necessidade. Quando não tiver necessidade de usar variável estática, não use. Use esse método. Variável estática, de acordo com o andamento do seu jogo, pode dar uma dor de cabeça tremenda. Como eu falei, variável estática é ótima, ajuda muito. Mas ela cria uma interdependência absurda. Eu vou explicar com mais detalhe nos próximos vídeos, quando eu for usar realmente a variável estática. Por enquanto a gente vai chamar assim. Então agora aqui eu estou chamando o Game Manager, ele acha o objeto Game Manager, tal. E a gente vai modificar a variável pontos lá do Game Manager. Agora que eu já chamei aqui em cima no Start, eu posso vir aqui embaixo, naquele Trigger Enter que eu coloquei antes, e dizer o seguinte pro player: if other ponto tag for igual a tora, agora que vem a utilidade daquela tag. Então, se ele bater num objeto cuja tag é tora, eu vou pegar a variável pontos do Game Manager e vou adicionar um. Então, chamo o Game Manager com minúsculo aqui em cima. Vai ser, aliás, vai ser nada. Game Manager ponto pontos. Aí eu posso pôr igual a Game Manager ponto pontos mais um, ou eu posso simplesmente escrever aqui na frente dele, ó, mais e ponto e vírgula. Esse mais quer dizer adiciona um aí. Vamos ver o que virou lá no jogo. Aliás, antes de ver o que acontece lá no jogo, eu preciso fazer uma modificação aqui, porque nesse aqui, ó, nesse pedaço eu estou me referenciando ao Game Object, cujo qual
tá ligado ao script. Eu me esqueci. Eu tava no automático aqui, né, na minha cabeça, fazendo referência ao jogo que eu criei antes, que até tem uma demonstração no primeiro vídeo. Mas o script está ligado à main camera. Então aqui no GameObject.find, na verdade, você vai escrever main camera, que é exatamente como é o nome do objeto se você olhar lá no campo hierarquia. E tem um outro pequeno detalhe que faltou colocar também. Venha ao script Game Manager comigo, porque no update eu não estou mandando ele mostrar os pontos. Não vai adiantar nada, a gente não vai ver pontuação nenhuma. Então o que a gente vai pôr? Essa mesmo pedaço aqui, ó, que está no Start, a gente vai copiar aqui embaixo, no Update, para ele sempre estar atualizando, né? Então pontuação.text igual pontos, opa, nossa senhora, pontos, 2 pontos, fecha aspas, mais a variável pontos, ponto e vírgula. Agora sim, vamos lá ver no Unity o que virou o negócio. E olha lá em cima, a pontuação está indo, ó. A pontuação máxima está 2, 3, 4, os pontos normais. A pontuação máxima não tá modificando nada. O que está acontecendo? Para efeito de ilustração certa, eu vou voltar. Não dá certo usar essa Cenobite aqui não, vou usar a Arial mesmo, tá? Porque tá muito esquisita essa fonte. Deixa eu dar um play aqui para ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Será que eu consigo bater o recorde? 12. Ai, não bati. Bom, agora para eu não ter que ficar fazendo 18 pontos para ver o que está funcionando direitinho, vamos lá no script e vamos fazer mais uma coisinha antes de encerrar o vídeo. O que a gente tem que fazer agora primeiro é chamar também o highscore. Esse aqui vai ser a mesma coisa dessa linha. Vamos copiar ela. highscore.text igual pontuação máxima. Vai ser igual, fecha aspas, mais player prefs ponto getInt. GetInt, que int da onde? Do campo highscore. Fecho, ponto e vírgula. E agora eu vou criar um comandinho aqui. Vai ser no Game Manager mesmo, para ele zerar a pontuação máxima caso eu queira. Então, aqui no update mesmo, vamos colocar um input aqui. If input ponto get button. Não, na verdade eu vou chamar um get key. Ponto get key down, para ele registrar uma vez só. Keycode.f1. Você pode colocar na tecla que você quiser. Então, se o jogador apertar F1, o que o meu programa vai fazer? Ele vai pegar player prefs.setInt e no campo highscore, faltou aspas, no campo highscore, ele vai colocar o valor de 0 e fecho o parênteses. Acho que agora tá tudo certo. Vamos lá no jogo dar uma olhadinha. Play. Tem algum erro. Símbolo não esperado em player prefs. Lógico, faltou aqui, ó. Espertinho, faltou fechar um dos parênteses. Agora é para funcionar. Vou dar play. O F1 já zerou minha pontuação máxima, tá vendo? Vamos passar aqui, ó. Olha que beleza. Tô passando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, morri. Nossa senhora. Agora, se eu parar e der play de novo, a minha pontuação máxima ali, ó. E só vai subir de novo quando eu passar do 11. Agora vai ser uma luta, né? Para passar do 11. 2, 3... Tá nóis. Eu fiz um jogo que...
Não é tão difícil, mas também não é tão fácil, não. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ah lá, 12, 13, 14, 15, 16, morri. E agora a minha pontuação máxima ficou 16, olha lá, pontuação máxima, 16. Pronto, terminamos aí de mexer com a pontuação. Ficou um sisteminha legalzinho, funciona, muito chique, em high score. E tem a pontuação atual, aperto o F1, zera o meu high score. E com isso nós terminamos aqui a 6ª parte do nosso tutorial de Unity 2D. E a gente se vê no próximo. Obrigado e até lá!